Com a terceira menor incidência do novo coronavírus entre as 27 capitais brasileiras, Porto Alegre deve ter um novo afrouxamento das medidas de isolamento ainda nesta terça-feira. O prefeito Nelson Marquesan Júnior vai liberar um pouco mais as restrições à atividade econômica, com autorização para a reabertura de bares, restaurantes, shopping centers, academias de ginástica, museus e bibliotecas. Diferentemente de outras capitais e de alguns municípios gaúchos, a maior cidade do estado não divulga o mapeamento dos casos confirmados de infectados de Covid-19 por território da cidade, considerado por especialistas como uma importante ferramenta para planejar ações contra a pandemia. No Direto ao Ponto de hoje, 19 de maio de 2020, vamos analisar a situação do município em frente à Covid-19. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A doença atinge 41 pessoas a cada 100 mil habitantes na capital gaúcha. Apenas Curitiba, no Paraná, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estão em situação melhor, segundo o levantamento da empresa de ciência de dados de saúde, DataGlass. No outro extremo, Fortaleza, no Ceará, é onde o novo coronavírus atinge proporcionalmente mais pessoas, com 576 casos a cada 100 mil habitantes. Em seguida estão Recife, no Pernambuco, e Macapá, capital do Amapá. Apesar do bom desempenho, aumentou a ocupação em Porto Alegre de leitos com vítimas com casos graves do novo coronavírus. Na segunda-feira, das 754 vagas para adultos em unidades de tratamento intensivo em hospitais, 77 eram ocupadas por casos suspeitos ou confirmados. Há 2 semanas eram 55 e na semana anterior, 44. A capital gaúcha começou a registrar um aumento de casos na última semana. O maior crescimento diário desde o início da pandemia na cidade foi na terça-feira passada, dia 12, com a adição de 61 infectados à lista da Secretaria Estadual de Saúde. O prefeito Nelson Marquesan Júnior já afirmou que isso é consequência da expansão da testagem. No que diz respeito às áreas mais afetadas, a prefeitura não pretende tornar públicas as informações. E eu recebo aqui no Direto ao Ponto com um pequeno bate-papo sobre a transparência na divulgação de dados em Porto Alegre sobre o novo coronavírus, o chefe de reportagem do Correio do Povo, Henrique Massaro. Henrique, bem-vindo. Oi, Eric, tudo bem? Tudo certo. Henrique, para a gente começar, eu quero que tu nos conte quais são os argumentos da prefeitura para não divulgar quais são as áreas mais afetadas pela Covid-19 aqui na capital. Na verdade, tem 2 argumentos principais. Lembrando que isso é uma resposta, né, que vem através da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, que é quem está à frente desse monitoramento. Os argumentos são os seguintes: eles dizem que, primeiro, a ferramenta, né, digital para fazer esse mapeamento, né, do número de infectados por região da cidade está recém terminando de ser atualizada. Ela estava sendo desenvolvida e agora está nos momentos finais. Mas o argumento que para mim é o principal nesse caso é que eles têm um posicionamento, né, uma decisão interna da prefeitura de que divulgar esses dados pode gerar estigmas sociais. Essa foi a expressão que foi utilizada, né, para me responder quando eu questionei. Segundo a prefeitura, os estigmas sociais seriam também, a gente pode entender como um pouco de pânico por parte da população com relação a determinados bairros ou regiões da cidade, ou, né, discriminação de algumas pessoas que porventura moram em algum lugar com maior número. Segundo a prefeitura, isso em algum nível já ocorre, até quando se divulga dados, digamos assim, mais simples, de, por exemplo, o número de infectados por hospital. Segundo a avaliação que a prefeitura faz, já aconteceu muito de pessoas terem pânico de ir em determinado hospital porque soube que ali tinha um número mais elevado de infectados por coronavírus. Por outro lado, essa maior transparência não ajudaria a população a se preparar de forma mais eficaz contra o novo coronavírus, auxiliando também líderes comunitários com medidas? Eu imagino que sim, pelo que eu conversei com alguns especialistas, né, a posição da prefeitura realmente é essa de não divulgar. Pelo que eu consegui entender, eles imaginam que só eles tendo esses dados, eles, né, enquanto gestão municipal, podem tomar as medidas adequadas. Porém, a gente sabe que não é só a prefeitura que é envolvida em processos de prevenção ou de tomada de decisões. A sociedade acaba participando como um todo. Por isso, né, eu conversei com alguns especialistas da área de epidemiologia, por exemplo, que me disseram que, né, por um lado até podem entender uma questão da decisão da prefeitura, mas que quanto mais transparência, melhor seria, né? A gente, por exemplo, o que eles dizem é que é o seguinte: pode sim haver pânico, né? Pode haver medo. É claro que sim, a gente está num momento de que
todo mundo está vivendo com um certo medo, né? Tentando se acostumar com essa rotina que não existia antes. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, não tem por que mais informação gerar mais medo, né? Sabendo quais regiões, se porventura existir uma região que está com um número muito grande, né, de infectados, não é que vai acontecer talvez um estigma social com essa determinada região, mas as pessoas que precisam circular diariamente nesse lugar talvez vão redobrar seus cuidados, né? A gente sabe que existe a determinação de que todo mundo tem que cuidar para sair de máscara, mas se a gente sabe que, né, no lugar onde a gente está o risco é maior, talvez a gente vai redobrar esses cuidados. Então, pelo que os especialistas que eu conversei disseram, não teria tanto sentido, né, manter esses dados, né, afastados do público, porque o público, nesse caso, é total interessado, né, em ter acesso a esse tipo de informação. E é interessante notar que essa divulgação já ocorre em outras capitais do país, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que hoje é a cidade mais atingida no Brasil pela Covid-19. E aqui no Rio Grande do Sul, algumas prefeituras já adotaram a medida. Canoas, Caxias e Alvorada, se eu não me engano, estão entre elas. Isso, alguns dos principais municípios, né, do estado adotaram essa medida, várias capitais também. Eu citaria o caso de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, que dos dados que eu vi, claro, não estou dizendo que é o melhor, mas dos que eu vi, com certeza é um que está muito avançado, né, nessa característica. A gente pode acompanhar pelo site, ali tem várias divisões dos dados de infectados na cidade, idade, né, sexo, bairro, realmente bem detalhado e bem intuitivo os gráficos que eles disponibilizam. Lembrando, assim, é importante, né, voltando à questão do estigma social, nenhuma dessas capitais ou cidades aqui do Rio Grande do Sul, logicamente, nenhuma divulgou o endereço das pessoas, né, que estão infectadas. Isso sim seria uma total irresponsabilidade e até uma violação, né, de privacidade, enfim. Mas sim divulgar, bairro Centro Histórico, tem tantos infectados. A divisão é nesse sentido. Isso, inclusive, eu acho interessante citar um dos pesquisadores que eu conversei, fez uma comparação, por exemplo, com o que o Rio Grande do Sul tem feito com as bandeiras, né? Ninguém tá, pelo menos até onde eu vi, nenhuma cidade está sendo estigmatizada por ter ficado com a bandeira vermelha em algum momento. Não, é uma maneira de se mapear, né, de ter uma questão de dados à disposição da população para aí sim poder tomar as decisões. E em nenhum momento essas bandeiras estão sendo... Essas bandeiras sempre foram públicas, né? A gente sabe exatamente quais regiões, a situação de cada região do Rio Grande do Sul. E isso ajuda, por exemplo, quando, sei lá, por exemplo, empresários quiserem pressionar para uma abertura maior. Não, aí tu tem os dados que tu pode comprovar por que não se pode, né, flexibilizar a quarentena naquele local. Então, é difícil visualizar um cenário em que menos informação seja mais interessante, né, Eric? Sem dúvidas. E, Henrique, eu acho que um sistema parecido com esse já existe em vigor com a questão da dengue, porque nós sabemos quais são os focos e onde eles estão localizados. Por que isso não funcionaria com o coronavírus, com o novo coronavírus? Sim, na verdade, isso também foi citado pela resposta da Secretaria de Saúde como sendo uma questão que faz parte dessa postura deles de não divulgar esses dados. Porque é diferente, né? O mosquito da dengue, o monitoramento se dá realmente, né, a transmissão da doença se dá para um mosquito que se desloca por alguns metros da cidade e o coronavírus, obviamente, não funciona dessa forma. Não existe não tem como monitorar um animal que vai, por sua vez, transmitir para alguém. Obviamente é diferente. A justificativa deles, então, seria que, né, é diferente do mosquito da dengue, que voa por alguns metros da cidade, que, portanto, seria mais fácil e seria factível, né, de ser monitorado. O coronavírus é transmitido por pessoas que transitam pela cidade inteira. Só que isso realmente é verdade, mas também não quer dizer que monitorando os bairros onde as pessoas estão, principalmente numa condição que a gente está atualmente de isolamento, né, que as pessoas estão mais em casa, também não seja uma maneira eficiente de se ter o controle da doença. Claro que o controle é mais difícil, mas eu pelo menos, pelo que eu conversei com os especialistas, eu não vejo como esses dados inviabilizem, né, apesar de ser realmente diferente do monitoramento da dengue. Bem notado, como tu bem tocaste, não existe no novo coronavírus, melhor, na Covid-19, um transmissor do novo coronavírus como existe na dengue, ou seja, um mosquito que seja hospedeiro desse vírus, como existe o Aedes aegypti. Mas, pra gente finalizar a nossa conversa, eu quero tocar num assunto que tu mencionaste na tua resposta anterior: deslocamento de pessoas.
No último final de semana, a orla do Guaíba esteve novamente cheia, com o trânsito bloqueado para carros ali nas intermediações. Recebemos muitos questionamentos nas redes sociais por parte dos nossos leitores em imagens desse momento, dos nossos fotógrafos, de se a prefeitura planeja ou não fechar as intermediações ou a própria orla para o público. Na verdade, Eric, essa questão da orla do Guaíba é uma coisa que eu lembro que a gente, né, do Correio do Povo, tem se preocupado e tem falado desde o início da pandemia, desde que começou que a movimentação começou a diminuir em Porto Alegre, que os locais começaram a fechar, né, que começou a se falar em quarentena. Porque realmente, claro que agora o cenário é um pouco diferente, né? As pessoas estão indo mais para a rua e, enfim, inclusive já vai ter decretos aí flexibilizando um pouco mais, mas nas primeiras semanas de pandemia, quando a gente tinha realmente dificuldade de ver pessoas andando pela cidade, né? Que a cidade ficou meio deserta mesmo, a orla continuava sendo fechada para o trânsito, o que era meio contraditório, porque a prefeitura recomendava que as pessoas não fossem para locais públicos, como é a orla do Guaíba, né? Talvez seja o principal local de lazer de Porto Alegre, mas continuava fechando para o trânsito, que é uma coisa que se faz para atrair o público. Então, eu sinceramente nunca consegui entender o porquê disso, e pelas últimas notícias que eu tenho visto, não há, né, uma previsão de abrir a orla para o trânsito no fim de semana. E na verdade também agora nem faria mais tanto sentido, porque se no momento de maior isolamento a orla continuou, né, recebendo pessoas normalmente, né, não teve nenhuma mudança no trânsito, eu não vejo porque agora que a tendência é, né, como o prefeito tem falado, reabrir um pouco mais, que eles vão fazer alguma alteração nisso. E por falar em reabertura, eu tenho aqui comigo o repórter da editoria geral do Correio do Povo, Christian Bühler, que tem mais informações sobre um novo decreto da Prefeitura Municipal que deve reabrir bares e restaurantes sob algumas restrições e deve ser assinado ainda hoje pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Christian, bem-vindo. Quais são as expectativas do setor para esse novo documento? Olá, amigos do Direto ao Ponto. A gente conversou nessa segunda-feira com o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, o SINDA, o presidente Henrique Melnitsky, e ele estava realmente bastante ansioso com a possibilidade da reabertura, né, para bares e restaurantes, mesmo que de forma parcial, 50% da capacidade de cada estabelecimento. Ele se referiu como a expectativa de uma chegada de um filho, por exemplo, para ver o tamanho, né, da ansiedade. Segundo ele, o setor estava esgoelado e dos 36 mil funcionários, né, do setor, né, do segmento, 4 mil foram demitidos nesse período de pandemia. Então, resolveram fazer um documento, na verdade, a pedido do governo do estado, resolveram fazer um documento, um protocolo com sugestões, assim, de diretrizes para mitigação do risco de contágio, né, no setor de alimentação. Esse documento, entregue na prefeitura no final de abril, foi um dos balizadores, talvez o principal balizador pro decreto que está previsto para ser publicado aí. E como os bares e restaurantes de Porto Alegre estão se preparando para esse iminente retorno? Além do governo do estado e da prefeitura, esse documento também foi entregue para a Assembleia Legislativa, para vereadores de Porto Alegre, para prefeituras da região metropolitana. Então, o setor foi se preparando com o passar dos dias para caso houvesse essa reabertura. Então, segundo o Henrique Melnitsky, por exemplo, o setor de cozinha já estava preparado já anteriormente, né? Até já é uma coisa que é necessária em virtude da vigilância sanitária, mas que seria intensificado, né, a partir dessa reabertura, digamos assim, né? O presidente do SINDA não acredita que os demitidos sejam readmitidos tão logo, né? Mas que pelo menos uma autoestima seja trazida ao segmento, pelo menos porque estava muito cabisbaixo, líderes, empresários, tanto micro quanto donos de, né, proprietários de restaurantes maiores, muito entristecidos com a situação, né? Ter que demitir, ter que reduzir quadro. E conforme que foi apurado aí por ti, o que deve constar nesse decreto? O presidente do SINDA não recebeu o retorno da prefeitura se realmente todas essas diretrizes do documento produzido pela entidade vão ser atendidos, vão estar contidos no decreto. Mas entre as medidas que eles mesmos protocolaram
foi de distanciamento de mesas, 2 metros, talheres, uso de talheres somente embalados, disponibilização de álcool gel na entrada e para saída de clientes. Inclusive, todos que frequentam os estabelecimentos têm que utilizar máscaras, né? Os clientes só tiram a máscara para se alimentar. Então, se algum cliente quiser entrar nos bares ou restaurantes ou lancherias sem máscara, na verdade a intenção é de que sejam realmente impedidos de entrar, que haja uma rigidez nesse controle, né, para que seja tudo feito de forma correta. A sugestão foi a não utilização de cardápios manuseáveis, né? Inclusive vai ter uma redução, a ideia seria uma redução até no número de pratos no menu, justamente para que não precise a utilização de cardápios que tu possa distribuir e compartilhar com outras pessoas, né? Essas são algumas das principais medidas que os próprios estabelecimentos, né, o próprio Sindicato da Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre região propôs e que pode ser o balizador aí para o decreto do prefeito Marquesan. O Direto ao Ponto de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Halpe e o programa teve na edição Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.